bem chegando a vossa mensagem que não bem quer sai de Bissau. Tem que gritar ainda fala viva PTC. Viva PTC! Viva PTC! Viva PTC! Viva PTC! Viva Partido Trabalhador! Viva Partido Trabalhador! Viva Bodicandé! Viva Bodicandé! Muito obrigado. Não vou apresentar você na mesa. Não tem Alberto da Silva. Lopes, não tem Alberto da Silva. Segundo, não tem Maurício Sanha. Pensa tudo gente boa conseguir lá. A seguir, não tem Safi? Dona Silva da Silva. Está todo mundo consegue. Ok, muito obrigado. Mensagem que não disse para vós. E agora não ouvi na rádios, com televisões, mesmo que não ouvi, vou mensagens na internet, não tem que te cantar vós, mensagem para vós, tem que te cantar no livro, tem que te evento, tô que não mandar o e trabalhar no Ministério Interior. Esse nasceu, se segundo mandato, ainda trabalhar no Ministério Interior. Antes de que ele passe, e ser o Ministro do Comércio. Depois de lá, Boji Kandé bem, e ser o Ministro do Interior, 12 vezes no mandato. Boji Kandé, ele trabalha com o presidente João Bernardo Ver. Ele trabalha segundo mais o presidente Dr. Kumbayala. Depois, ele vem trabalhar com o presidente Malam Bakai Sanyang. Quarto, ele trabalha com o presidente Umaru Susoko Embalo. Boji Kandé, laki hoje como ele é por fundar partido para Salva Guiné. E partido que se vê como e tem na raça. Boji Kandé informação partido se nas entrevistas pensa todo mundo ouvindo. E cá cuji fula, e cá cuji balanta, e cá cuji bijugu, e cá cuji mangani, e cá cuji fulubu, e cá cuji nenhum raça, qualquer raça e tudo inclui nesse partido. Bom, tela a os que fui não manda chama boss não me se pode carne para não ganhar eleição que na bem para não ganhar deputado que está falando do Círculo África não se vê como deputado do Círculo África sempre a nível nacional ali na Senegal que está ganhado bem sabe tudo você vê aqui lá na Círculo África na Senegal que deputado está ganhado tanto na Senegal na Gâmbia Mauritânia, Cabo Verde, Guiné-Conakry. Na Senegal, que está ganhado. Não misti que eleição que não vim para não ganhar. O deputado do Círculo África, não misti para não ganhar, mas na Senegal, no Partido do Trabalhador. Boa noite. Eu falo muito obrigado. E essa mensagem aqui, notícia para chegar a voz. A partir de hoje, a nós não entramos no treino para trabalhar, para riba trás que tem. Só adiante, para ir frente. Munição não tem aquilo, manga dela, não é cana acaba. Munição não tem naquilo, só para bumburiação que sai. Para ir frente. Muito obrigado. Não agradeço. Para vós tudo, fala vós mantém. Quer acabar de papel e barrado. Conversa que o primeiro-ministro explicando. Ele falou como tudo partido que vai luta e ganha. Que estes que não votam. Nenhum som que trabalha. PG se entra nada, RPR se entra nada. Gosto ele de criar novo partido para não fazer mobilização, para não poder votar para o partido também, para não jubilar trabalho que não bem trabalhando. Soma que chamba acabar de falar como camas funguli de poeira e para ver de maus caminhos que não tem na Bissau. Nem só sai para baixo no meu canchungo. O sai para baixo Bissau, roupa tudo está virando por meio, nem cancora para trás. Coisa que um contato também falar com ele de apoiar no pali para não poder trabalhar. Não caixa para vir trabalhar uma pedra sem fungulido. Que cansam tanto ano ali na perna da bicicleta na cabeça. Nada que compro, nada que dá, nem bicicleta que mata nem coisa. É como não fala também, panharaiba para bicho que a gente para não trabalhar. Muitos meses, muitos outros. Tem aqueles que estão dentro do treino, onde é que você internet, tudo mata na treino para trabalhar.
para deputado criado dentro do Círculo África para trabalhar. Para que seja o deputado Frodoco na Faro. A mim que é que me dentro de mim, tudo quem que tem dúvida pode chamar e perguntar qualquer razão de palavra que não fala. Para ver que tem nenhum som de voz ali que pode trabalhar que pede ser trabalhar, que é fácil, que parece fácil, que madame fácil. A comanda é partido PTG, Partido dos Trabalhadores Guineenses, para poder acabar com o catebarasco, para dar meninos bom trabalho, dar meninos dar papéis bom trabalho, criar meninos boa escola, por saúde. Aquele que ele fala, or que toma poder ainda cria saúde e educação. Acabar com putar tudo quem que quer ter trabalho, tem nesse trabalho. Tanto quem que tem qualquer coisa, é por isso que ele porta na papel que se dá, nem se madrugar. Depois de as coisas ali, esse primeiro ainda, nós ainda bem um tempo na eleição, ainda visita tudo lado, que papel que se boca de antes. Não falar, sabe? Como sabe que não tem esse bife, não tem esse bife. Eu falar, pode, leva, tenho fotos de peixe, sei que entra. E jubileiro, eu falo, vá, pega até se botar. Eu falar, não na trabalho. Entende, gente de confiança dentro do terreno que não recupera para trabalhar aqui. Chama a Samba Cinta, chama alguns ali, a minha sobrinha Carlinho, manga deles, outros caixas ali pronto. Alonso Cinta, um pouco aqui nessa zona, outros cabelos, é bem vale caltura na pele. Mas Deus garante, para a segunda viagem que nós não bem contra. Não tinha se acomar. E na massa, assim, aquele que não é sentado. Talvez lá. Para não poder kibi, não papel. Quem que tem dúvida também de outra coisa, eu poder pedir papel um bocado. É aquilo que não fala. Se passa sol bem nota também, se contra nota, deixa para outro viagem que nós não bem contra. Para não poder papel Madrid. Então grita mais um viagem. Viva PTG! Viva! Viva PTG! Viva! Viva Boticandé! Viva! Viva Boticandé! Viva! Vitória! Certo! Vitória! Certo! A PTG! PTG! Baixa os inimigos contra nós! Abaixo! Baixa os inimigos que estão contra nós! Merci beaucoup. Jërëjëf, boas tarde, amigos Positali. Na papel kawra kana lunju parce que na camarada que sinta ko estudo presque é papel yanto que acaba. A nós começamos a cena na Bissau 31 de dezembro amigo Alberto Gomes Lopes. Boche que tomando no bai na si casa na Guiné no jamuto no papel. Mais que boche pouco tontano. No sibi como igual o homem que punta para trabalhar para Bissau. Mas se fala como Bissau, cama tudo vermelho. Ninguém trouxe dita da cama com o como e claro. Mas que tem nem caminho que balila. Donc ele por como se parte para poder trabalhar para Bissau. A nós agora não misi alguém que está trabalhando. A nós não vai Bissau. Que bote fala no ouvido. Tem não pedir para nós partir Saudi. Para caminho que toma assim, para chegar lá com Saudi. Eleição que na BC, diaspora tudo. Ziguinchor, Gambie, Dakar, Mauritanie, Conakry, diaspora tudo para não poder ganhar. Mas eu falo, viva Boche Kandé. Boche Kandé, como eu já se fala, era ministro de comércio e bem cedo ministro do interior. Boche, como que fala, Boche Kandé do meio, que cu de raça, que tem fula, que tem balanta, que tem manhaco, que tem mancanho, que tem biafada, e ele tem possível corção limpo. Logo, vou falar viva PTG! Viva! Viva PTG! Viva PTG! Viva PTG! Viva PTG! PTG, Partido dos Trabalhadores de Guiné. Logo, não lanta suma homem para subir como de moça ou se trabalha como ça. É como não fala não mameus, não papéis, não mameus, eles que essas raças e minheiros.
Minjer que tem do fundamento do nosso trabalho. Se sai de Boche Kandé o se firma parle e Minjeros nda. Boto que parle Minjeros para o plano do fa. Jovens com sabem, grandes com sabem agora. Na pedi boss, trabalho com nós assim que ele, para tudo lanta. Para Guiné lanta, nós trabalhamos no terra. É como não fala como a hoje em dia, como que já se fala, e trabalha com o presidente tudo que passa para ali. Só Luiz Cabral que trabalha com o resto de presidentes, tudo trabalha com ele. Donc il y a des expériences, il y a des cabeças, il y a des directo. Bon parti mel palm. Na fala bo obrigado sol na bi noti, parce que la jëm bay na ci caminho ko Saudi. Ma wore ko no bay to possible ko ma no tendi firma équipation, bo dona fallanson, viva PTG, viva Boche Kandé. Viva PTG, viva Boche Kandé. Obrigado.